Olá, meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou gravando esse vídeo hoje para compartilhar com vocês um sonho que tive essa noite, um sonho profético. Eu não sei se você acredita em sonhos proféticos, eu acredito. E acredito também que tem muitos sonhos que não tem nada a ver com o profético, que nós sonhamos naturalmente. Mas alguns nos traz aquela inquietação na alma e você sabe exatamente que Deus ele quer falar algo através daquele sonho. Foi um sonho complexo, algumas vezes já aconteceu, mas geralmente eu preciso de alguns dias para orar e pedir discernimento a Deus na palavra. Dessa vez não, dessa vez foi diferente. Eu acordei e o Senhor já me deu entendimento assim que eu acordei e só foi progressivo através da palavra, porque todo sonho profético ele precisa estar ligado, estar em linha com a palavra, porque senão a gente vive no misticismo, tá? E isso aí Deus não aprova. Amém? E eu vou tentar contar para que vocês consigam alcançar, né? O que foi esse sonho. Porque ao mesmo tempo que ele parecia confuso, ele para mim era muito claro. Tinha uma mulher muito nova, linda, uma jovem, né, muito bonita. E aquela jovem vivia no meio de um povo. E, na verdade, ela era mãe daquele povo. É como se ela fosse a origem daquele povo. Dela saiu todo aquele povo. E só que assim, parece confuso, né? Como uma mulher jovem vai ser mãe de um povo, né? Que ela vivia. E ao lado, assim, ao redor daquele povo, tinha muitos outros povos. Eu via como se fosse naquela época antiga dos bárbaros, né? Como romanos chamavam, né? Os bárbaros. Aqueles povos primitivos. Tinha vários assim ao redor, como se tivesse vários povos, e aquele povo, Deus me fixou naquele povo e naquela mulher. E aquele povo começou a criar maneiras de fazer comércios, e eu via nitidamente quando eles começavam a imprimir dinheiro, moeda, notas, né? E eles começaram, não era igual ao nosso real, mas eu sabia que aquilo que eles estavam fazendo era dinheiro. E eles começavam a negociar. E quando chegou nesse período no sonho, aquela mulher, ela começava a sofrer abusos. Ela era apalpada, ela ia tomar banho, alguém ia atrás e mexia nela, sabe? Ela era abusada de todas as maneiras. E aquela mulher queria gritar, queria falar, mas ninguém escutava. Tava todo mundo muito ocupado com aquele sistema novo, né? E eu acordei e eu falei, Senhor, que é isso? E aí, na hora, me veio já o discernimento, né? Que o sistema, né, do capital, o sistema que a gente vive hoje, né? Esse sistema aí presente, que todos nós conhecemos muito bem, ele, na verdade, ele é muito abusador da própria sociedade, né? Então, é um sistema de abuso. Mas aí eu precisava de mais. Eu falei, mas o senhor me deu um sonho para revelar isso? Isso a gente já sabe. Pelo menos a gente já vê no nosso dia a dia. Só que eu fui à palavra. E na palavra o Senhor me deu discernimento logo no primeiro texto, que foi lá em Salmos 53. Vamos ler? Salmo 53 diz assim: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, guarda essa palavra, desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não têm conhecimento estes obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. Depois tem o 5 e o 6, que eu não vou ler, você pode ler na sua casa. Então, esses 4 versículos vai falar sobre a indignação de Deus quando olha para a terra e vê uma humanidade que se corrompeu totalmente. Só que no versículo 3, ele vai falar assim: desviaram-se todos. Se desviaram, é porque de alguma forma eles já tiveram ligados. E de alguma forma se desviaram. E depois, logo no 4, ele fala assim: acaso não tem entendimento esses obreiros da iniquidade que comem o meu povo? Por que ele faria essa pergunta? Lógico que os povos que não têm conhecimento de Deus não têm entendimento. Mas isso fala de nós.
Isso fala de povo que tem origem em Deus, que tem conhecimento em Deus e que se corrompeu e que se desviou. E eu gosto muito de ler a Bíblia como um todo, né? E eu sempre procuro, quando eu tenho uma resposta no Antigo Testamento, eu procuro uma fundamentação no Novo Testamento. Então eu falei, ok, Senhor, está muito claro isso. Então vamos lá para o Novo Testamento, dá aí um texto aí para que me esclareça. E quando eu abriu lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, e eu quero ler também com vocês 4 versículos, que diz assim, ó, o 4 até o 7, diz assim, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e todas as vossas perseguições, aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos no seu poder. A igreja de Tessalônica é uma igreja muito especial para Paulo. Paulo escreve, na verdade, uma carta de amor para a igreja de Tessalônica, que ficava lá na região da Macedônia, quando ele recebeu um sonho, né? E o Senhor falou para ele, através de um sonho, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele foi a Filipos primeiro, né? E depois de grande perseguição naquela igreja, que também cooperou muito sustentando Paulo, ele foi para Tessalônica. E Tessalônica era uma igreja que dava testemunho. Depois você lê, porque depois eu leio todas as 2 cartas, né? Para relembrar. Depois você vai ler, você vai ver que Paulo fala assim, para vocês eu não preguei só o evangelho, mas também abri a minha alma. E vocês obedecem ao evangelho como o evangelho de Deus, não de homem, porque Paulo mostrou ali toda a sua fragilidade, ele tinha ali um lugar, um ambiente seguro, ele se sentia entre irmãos, não líder e liderado. Era uma igreja que realmente vivia o evangelho. E ele diz assim, olha, vocês como as igrejas da Judéia têm dado testemunho, vocês têm sido bem-aventurados porque você tem sofrido perseguição dos seus compatriotas pela sua fé, como os judeus também sofrem. Então, se o apóstolo Paulo falou isso para Tessalônica, para os tessalonicenses, por que ele não falou isso de todas as outras igrejas? Por que para Efésios, você vai ver em Atos ele advertindo, olha, você cumpre aquilo que você está recebendo. Falou para os bispos, quando ele se despediu e estava indo para Jerusalém para o seu martírio. Ele falou assim, olha, você cumpre tudo aquilo que você está recebendo, porque eu estou lavando as minhas mãos, eu já preguei o evangelho para vocês. E descubra qual é a profundidade, a largura, a altura, a dimensão do amor de Deus. E foi a primeira igreja que foi repreendida porque perdeu o primeiro amor. Então, Tessalônica é uma igreja que vai nos dar uma base muito sólida daquilo que Deus quis falar no sonho. É uma igreja que não se corrompeu. A igreja que era abusada o tempo todo, mas não se corrompia. Porque Paulo fala, eu sei das suas tribulações e vocês têm sido firmes, não têm se corrompido. Então, meus irmãos, o que Deus quis mostrar para nós? Não só para mim, mas para nós. Por isso eu estou gravando esse vídeo. Que por mais que sejamos perseguidos, não nos corrompamos com o sistema desse mundo. Nós somos igreja. Igreja anda aqui nas regiões celestiais. A igreja não se mistura com esse mundo, por mais que ela precisa caminhar nele, mas ela precisa ser diferente. Ela não pode ser igual, tal qual ao mundo. Por isso que Deus relata lá em Salmos, no primeiro texto que ele me deu, que ele olhou do alto e ele viu que estava tudo igual, todo mundo imundo, todo mundo se desviou, estava tudo igual. Só que ele breve vem. E no livro, nas cartas aos Tessalonicenses, foi onde Paulo mais falou da vinda de Jesus. Ele breve vem e ele vai arrebatar uma noiva, mas uma noiva pura, incontaminada, talvez aquela que eu vi no sonho, que estava sendo abusada, mas não se corrompeu. Amém? Medite nessa palavra de revelação para a sua vida, para a minha vida, e fique na paz. Um grande abraço.